Ao vivo aqui no Novo Dia, com o destaque do dia, acompanhando a expectativa para o depoimento do ex-servidor do TSE, Eduardo Tagliaferro. Ele vai depor à Polícia Federal em São Paulo no inquérito que investiga o caso de mensagens trocadas entre assessores do gabinete do ministro Alexandre de Moraes no Supremo e servidores do TSE. Um caso que veio à tona numa reportagem publicada pelo jornal Folha de São Paulo. Theo Cori está conosco. Primeiro, Theo, antes de mais nada, claro, bom dia para você. Agora aquele bom dia com mais calma, né? É isso, bom dia para você e para quem acompanha a gente. Vamos então falar um pouco sobre a abertura do inquérito em si, Theo, e claro, o que nesse momento diz a defesa do ex-servidor do Tribunal Superior Eleitoral, porque esse inquérito foi aberto pelo ministro Alexandre de Moraes. Exato, Carol. Tudo aconteceu muito rápido. O jornal Folha de São Paulo revelou essa história na semana passada, uma reportagem do Fábio Serapião e do Glenn Greenwald. Eles mostram que há uma suspeita de atuação com base em mensagens que foram, às quais eles tiveram acesso no celular do Eduardo Tagliaferro, que mostrava uma atuação do gabinete do ministro Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral por fora do rito, sem uma atuação formal como se é esperada, envolvendo inquéritos compartilhados entre o TSE e o Supremo Tribunal Federal, dos quais o ministro é relator. O contexto é esse. Na segunda-feira, o ministro determinou a abertura de uma investigação para apurar a troca de mensagens entre os assessores do gabinete dele e ex-auxiliares do gabinete dele. A gente está vendo aí o Tagliaferro junto com o ministro Alexandre de Moraes, ele que chefiou um setor de combate à desinformação, enfrentamento à desinformação no Tribunal Superior Eleitoral. Ele é perito criminal. Estava nessa função durante a gestão de Alexandre de Moraes na presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Esse é o contexto. Alexandre de Moraes determina a abertura da investigação na segunda-feira, é uma investigação sigilosa e entre as primeiras medidas tomadas no âmbito dessa investigação, determina o depoimento de Eduardo Tagliaferro, que foi assessor em seu gabinete lá no Tribunal Superior Eleitoral, chefiando esse setor de enfrentamento à disseminação de notícias falsas no TSE até o ano passado, até 2023. A defesa diz que ele foi intimado pela Polícia Federal ontem, essa notificação veio ontem pela manhã, para que ele prestasse o depoimento hoje, quinta-feira, às 11 da manhã, na Superintendência da Polícia Federal, aí em São Paulo. O que a defesa diz? A gente não teve acesso aos autos, a gente não teve acesso à íntegra do processo, a gente não sabe o que a Polícia Federal vai perguntar. E é um princípio básico, os investigados ou os suspeitos ou quem é convocado para uma testemunha estar ciente do que lhe pode ser perguntado. É um direito que está previsto na legislação. Diante da falta dessa informação, da falta de acesso à íntegra do processo, a defesa fez uma solicitação ao ministro Alexandre de Moraes pedindo duas coisas. A primeira, o acesso integral ao processo, para que consiga analisar tudo o que pesa, o que está em discussão, o que ele pode ser questionado pela Polícia Federal nesse depoimento de hoje. A segunda coisa é o adiamento do depoimento, Carol. Eles dizem que o tempo foi muito curto desde a abertura da investigação à intimação. Para você ter uma ideia, e esse é um detalhe importante, o inquérito tramita em sigilo no Supremo. E ele tramita em sigilo fisicamente. O que isso significa? O inquérito não está digitalizado. Então, ele está naquele modelo antigo mesmo, uma papelada lá no Supremo Tribunal Federal. E pela movimentação, a gente consegue ver que há uma decisão e, entre parênteses, sigiloso. Então, há uma decisão que a gente não tem acesso e nem a defesa teve até agora. A defesa também não foi intimada e não sabe se essa decisão envolve o pedido que foi feito. Fato é, tem um depoimento marcado às 11, ele vai comparecer à sede da corporação aí em São Paulo e vai ficar em silêncio se não tiver acesso ao processo. Theo, te pergunto um pouco da reação no Supremo Tribunal Federal a partir da abertura desse inquérito. Quando a reportagem do jornal Folha de São Paulo foi publicada, ministros vieram a público defendendo o ministro Alexandre de Moraes. Agora, diante da abertura do inquérito, já teve alguma reação pública de algum integrante da Suprema Corte?
Pública ainda não. O que a Luísa Martins, analista de política aqui da CNN, e eu apuramos ontem, no final do dia, é que há uma avaliação por parte dos ministros, por uma ala dos ministros, de que a manutenção dessa investigação com o ministro Alexandre de Moraes não é o melhor cenário, porque sinaliza que o ministro dobra a aposta diante das críticas que lhe são feitas por acumular funções. Nesse caso, é uma investigação que foi aberta por ele, que vai ser relatada por ele, ou seja, vai ser conduzida por ele, com determinações dadas por ele, diligências, quem ouvir e decisões no âmbito dessa investigação sobre um caso que envolve assessores do gabinete dele e ex-assessores do gabinete dele. Então, há um acúmulo de informações aí que vai ser motivo de críticas e ontem já começou a ser motivo de críticas. Algumas pessoas, eu ouvi, por exemplo, Carol, integrantes da Procuradoria-Geral da República, dizem o seguinte, que ele deveria redistribuir esse caso. Ou seja, ele foi sorteado por ter já tido decisões e conduzido inquéritos semelhantes a esse, então por prevenção esse caso vai ser distribuído a ele. Há uma decisão, a gente não sabe se nessa decisão, por exemplo, há a determinação para que seja redistribuído para outro ministro, mas ouvindo um integrante da Procuradoria-Geral da República, o que essa fonte me disse é isso. Ele poderia redistribuir esse caso para não pesar críticas contra ele que possam, por exemplo, afetar o âmbito dessa investigação ou ter algum tipo de impacto no processo. Semelhante ao que aconteceu, Carol, naquele caso envolvendo agressão à família dele no Aeroporto Internacional de Roma, na Itália. Você vai se lembrar, em um primeiro momento ele foi sorteado relator, ele depois abriu mão da relatoria, redistribuiu e caiu para o ministro Dias Toffoli. Houve uma crítica muito grande, como que ele vai julgar um caso em que ele foi vítima. Nesse caso, ele é também a vítima de um vazamento. Envolve ele, quer queira, quer não, a troca de mensagens tem o teor ali das trocas de mensagens envolve o gabinete justamente dele com as mensagens que foram trocadas entre seus assessores e seus auxiliares. Então, diante disso tudo, alguns ministros não acharam a ideia a melhor de todas, ou seja, manter com ele essa relatoria. Avaliam que dobrar a aposta diante de todas as críticas da tentativa do Supremo de se blindar desses ataques e dessas dúvidas que são levantadas muitas vezes pelos críticos do ministro. Bem, o que temos nesse momento, portanto, é inquérito aberto, depoimento marcado hoje para as 11 horas da manhã na Polícia Federal em São Paulo, do Eduardo Tagliaferro. Vamos acompanhar, Theo, e falar mais sobre esse assunto, claro, ainda hoje. Até já. Até.